Fazendeiro cruel abandona a menina, mas o touro salva e surpreende com acordo inusitado. Clara sentiu a terra seca sob seus pés descalços enquanto olhava para o horizonte sem fim da fazenda. O céu carregava nuvens escuras, mas não havia chuva à vista. O abandono de seu pai pesava em seu coração como uma pedra. Ele a deixara ali como se fosse um simples objeto em vez de sua filha. "Fica aqui, você vai se virar", dissera ele, antes de desaparecer na estrada até nunca mais voltar. Aquela fazenda isolada era um mundo de solidão e desprezo, onde os animais eram tratados melhor que ela. O fazendeiro, um homem de rosto severo e olhar indiferente, a via apenas como um fardo. Nas tardes longas e quentes, Clara se via forçada a trabalhar, cuidando do gado e dos poucos cultivos. Havia dias em que a única coisa que a confortava eram os murmúrios dos ventos que passavam pelos vastos campos. Até que, um dia, um som inesperado ecoou pelo ar. Um grunhido profundo e poderoso. Clara virou-se e o viu. Um touro imponente e misterioso, com pelagem escura como a noite, se aproximava. Seus olhos eram como dois faróis atentos, transbordando uma inteligência quase humana. Clara sentiu um misto de curiosidade e medo. O touro se aproximou, mas não se mostrava agressivo. Ao contrário, havia uma aura de proteção ao seu redor. Com o passar das semanas, Clara começou a alimentar o touro, chamando-o de Storm. Ele a seguia com graça e atenção, tornando-se seu aliado inesperado em meio à dureza do dia a dia. Em um certo momento, confrontada por um grupo de homens que riam e faziam piadas cruéis a seu respeito, foi Storm quem reagiu. Com um movimento imponente, ele se posicionou entre Clara e os homens, em um ato de defesa que a deixou perplexa e enaltecida. Como era possível que aquele animal a protegesse de tal maneira? Que pacto misterioso existia entre eles? Numa noite, Clara sonhou. Era um sonho cheio de símbolos. O touro dançava numa aldeia de sombras, cercado por figuras que sussurravam segredos sombrios de sua família. Ela acordou com o coração acelerado. Aqueles relatos que ouvira da avó sobre a linhagem perdida e os pactos antigos começaram a fazer sentido. Estaria Storm mais que um simples touro? Havia algo de sobrenatural nele? Com cada dia, a opressão daquele lugar se tornava mais intensa. Clara percebeu que, além de lutar por sua sobrevivência, precisava descobrir o que mais estava por trás do touro e como isso afetava seu destino. O rancor por seu pai a atormentava, mas o vínculo com Storm crescia, oferecendo esperança. Até onde ela iria para protegê-lo? Um mistério começava a se desenrolar na fazenda, e Clara sabia que precisava se aprofundar na verdade. Sabia que, a qualquer momento, poderia haver uma revelação que mudaria tudo. E enquanto a sombra do passado se aproximava, ela se perguntou: até que ponto o amor poderia ser um escudo e uma é? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o peso da solidão se acumulando em seu peito enquanto decidia enfrentar a manhã. O sol ainda estava se esforçando para furar as nuvens, e o ar estava pesado,
quase elétrico. A imagem de Storm, seu touro imponente, enchia seu coração de esperança. A conexão que tinham crescido mais forte a cada dia, mas à medida que explorava aquilo que Storm poder. Um estalo de galhos interrompeu seus pensamentos. Clara se virou abruptamente e seu coração disparou. Um grupo de homens estava se aproximando, os mesmos que sempre a insultavam. Eles riam e falavam alto, com olhares de desprezo. O medo encheu seus olhos enquanto ela observava Storm entre os arbustos, ainda tão majestoso e protetor. Mas algo estava diferente. Algo em seu olhar a deixou inquieta. Ele parecia nervoso. Os homens se aproximaram, e Clara podia sentir a tensão no ar. Um deles, mais ousado, se adiantou, desafiando Storm com gritos. O touro, que até então era seu defensor, começou a se agitar, como se algo o incomodasse. E de repente, sem qualquer aviso, Storm disparou em direção aos homens. O choque a paralisou. "Não, Storm!" gritou Clara, mas sua voz se perdeu no rugido do touro. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão. Storm, em vez de atacar, parou abruptamente diante dos homens. Em um gesto que deixou todos boquiabertos, ele baixou a cabeça, como se estivesse se curvando. Aquelas risadas cessaram. Os homens, em estado de choque, começaram a sussurrar entre si. Clara queria entender, queria correr até ele, mas um pressentimento a segurou. Então algo inimaginável aconteceu. Uma luz intensa surgiu de Storm, iluminando a cena com uma energia quase palpável. Clara piscou, e quando abriu os olhos, sentiu como se estivesse transportada para outro lugar. Na visão turva, percebeu que Storm não estava mais sozinho. Feras imensas começaram a surgir, sombras das quais ouvira histórias da avó, frequentemente fragmentadas, sempre cercadas de mistério. "Ele é você." Uma voz antiga ecoou em sua mente. Era a voz da avó, clara como o dia. A linhagem, o pacto perdido. Clara se sentiu puxada, em meio a imagens de rituais e promessas ancestrais. E naquele mesmo momento, um dos homens, o mais ousado, se adiantou, seus olhos refletindo um entendimento que Clara jamais poderia ter imaginado. "Não pode ser. Storm. Ele é um deles", exclamou. A revelação a atingiu como uma onda. Tudo o que ela conhecia sobre seu lar, sobre quem era, mudou instantaneamente. Storm não era só um touro, era um guardião, uma manifestação de algo muito maior, um pacto, uma proteção ancestral. O homem começou a recuar, o temor agora dominando seu olhar. Mas o que isso significava para Clara? O peso da verdade esmagava seus ombros. Não era só seu pai que abandonara. Todo um legado, todo um destino estava em jogo. Ela olhou para Storm, seus olhos agora melancólicos e cheios de sabedoria, como se soubesse que o caminho à frente estava repleto de perigos. E enquanto os homens se dispersavam, murmúrios ansiosos ressoando entre eles, Clara sentiu um frio na espinha. O que aconteceria agora? A conexão que compartilhava com Storm estava além do que pensara. E o que mais poderia ser revelado? Havia um novo mistério para desvendar, uma nova verdade a enfrentar. E mais importante, o que seu pai realmente sabia? Com uma única pergunta queimando em sua mente, Clara sentiu a urgência de agir. Até onde eu irei para proteger Storm? A resposta ecoava em seu coração, mas ela sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Clara sentiu o coração acelerar enquanto os homens se dispersavam. O entendimento sobre Storm e seu touro deixaram uma marca indelével em sua mente. Mas o que a verdade significava? Essa conexão era um alívio ou uma maldição? As sombras do passado dançavam em seus pensamentos, mas algo mais chamava sua atenção. O olhar de Storm estava fixo, inquieto, seu corpo tenso,
como se algo estivesse prestes a acontecer. Os murmúrios dos homens não eram mais risos zombeteiros. Agora havia um tom de medo. O vento, antes cálido, virou um sopro frio, e uma sensação de que algo sombrio se aproximava tomou conta da fazenda. O céu, que antes parecia ameaçador, agora estava quieto, como que aguardando uma tempestade que ia além daquelas nuvens escuras. E foi quando uma figura familiar surgiu no horizonte. Era seu pai. Clara congelou. Ele vinha em direção a ela, montado em um cavalo negro, com uma expressão que misturava raiva e determinação. O mundo ao redor parecia engasgar por um instante. O coração de Clara batia com força em seu peito. Por que ele voltou? O que ele quer? As perguntas fervilhavam na mente dela, mas não havia tempo para pensar. O que sentia agora era uma mistura de alívio e uma raiva sufocante. Clara! Gritou seu pai, enquanto descia do cavalo. Fique longe dele. Ele apontou para Storm, e uma inquietação tomou conta dela. O touro, que era seu protetor e amigo, agora parecia se transformar em uma ameaça aos olhos de seu pai. Você não sabe quem ele é, Clara respondeu, sua voz carregada de uma emoção intensa. Ele está aqui para me proteger. Protegê-la? Esse é um jogo perigoso, filha. O pai avançou, e os olhos dele brilharam de raiva. Storm não é o que você pensa. Ele é parte de um legado que você não pode compreender. Antes que ele pudesse terminar, Storm deu um passo à frente. Sua presença imponente interrompendo a tensão crescente. O pai recuou, parecendo mais do que irritado, e então tudo aconteceu em um segundo. Um grito rasgou o ar. Um dos homens, o mais ousado do grupo, se aproximou, e Clara percebeu, horrorizada, que ele segurava uma arma. Não! Afaste-se dele! Clara gritou, mas os sons pareciam se apagar diante da rapidez da cena. O homem levantou a arma, e o pai de Clara, em um ato de desespero, se lançou na direção dela. O tiro ecoou, reverberando no silêncio depois da tempestade. Clara ficou paralisada. Um dia normal na fazenda havia se transformado em um pesadelo. O corpo de seu pai caiu pesadamente no chão, e Storm, antes um símbolo de força, virou-se e avançou em direção ao homem, o olhar penetrante agora cheio de fúria. Clara finalmente se moveu, correndo para o pai. Papai, não! O que você fez? Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava acordá-lo, mas a verdade a atordoava. Ele estava perdendo a vida bem diante dela. Percebeu naquele instante que o legado sobre o qual seu pai falava era mais complexo do que ela imaginara. Era mais que um simples pacto. Era uma maldição que perseguia sua família. E ao olhar para Storm, que estava em um impasse entre atacar e proteger, Clara sentiu o chão sob seus pés desaparecer. O que você tem a ver com tudo isso? Ela sussurrou, embora já soubesse que a resposta seria mais sombria do que ela podia suportar. Então, em meio ao caos, a luz em Storm começou a brilhar novamente, forte o suficiente para iluminar a noite. Clara sentiu uma conexão ainda mais profunda, como se algo dentro dela estivesse despertando. E quando o touro se virou para ela, seus olhos refletiam uma antiga sabedoria. Poderia ele ser a chave para libertá-la dessa herança ou a razão de sua destruição? Com o coração pesado, Clara percebeu que o verdadeiro jogo apenas começava. E enquanto olhava para o pai, que já não respirava mais, um novo pensamento surgia. Como quebrar essa maldição? E a pergunta que ecoava em sua mente, mais intensa do que qualquer outra, deixava claro que a verdade estava mais próxima do que ela imaginara. Clara sentiu o coração acelerado enquanto observava o corpo inerte do pai, a realidade se desdobrando diante dela como uma cena de pesadelo.
As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com a poeira do chão, e um desespero profundo a envolveu. O que acontecera ali era indescritível. Ela se virou para Storm, buscando respostas, e Touro permaneceu imóvel, seu olhar profundo refletindo o sabedor. De repente, um tremor atravessou a terra. O chão vibrou, como se a fazenda estivesse sendo sacudida por uma força invisível. Clara olhou em volta, alarmada. Os homens que antes tinham zombado estavam paralisados, com expressões confusas no rosto. O vento soprava forte, arrastando folhas e pequenos galhos pelo ar, e a atmosfera mudava ao seu redor. Clara, uma voz conhecida rompeu o caos. Era sua avó. Com o rosto pálido e olhos arregalados, ela se aproximou. Precisamos sair, agora. Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A avó sempre falara sobre a linhagem, sobre os pactos, mas nunca a havia visto tão assustada. Mas meu pai, ele está... Clara gaguejou, ainda em choque. Ele não é quem você pensa. A avó gritou. O desespero em sua voz era palpável. O pacto, Clara. Você não tem ideia do que ele fez. Você precisa entender. Nesse instante, uma luz intensa irrompeu do corpo de Storm, e Clara sentiu uma onda de energia a atravessar. Com um movimento brusco, o touro deu um passo à frente, e a luz parecia se concentrar nele, criando uma aura brilhante que iluminou a fazenda inteira. Clara ficou hipnotizada, e de repente, as peças começaram a se encaixar em sua mente. Storm, você é... Ela engasgou, mas a revelação foi interrompida por um grito gutural. Um dos homens, agora pálido e apavorado, caiu de joelhos. É verdade! Você não pode deixar isso acontecer! O legado deve ser quebrado! Ele clamou, em pânico total. O foco estava em Clara, e ela percebeu que todos agora olhavam para ela, como se a resposta estivesse nas suas mãos. A avó puxou. Você precisa ir. A verdade está em seu sangue. Eles estão aqui para reverter o pacto. E seu pai, ele não voltou apenas para você. A voz da avó falhou, e um terror tomou conta do seu olhar. Clara sentiu o calafrio subir pela nuca. Então, Storm ressoou, e uma onda de imagens invadiu a mente de Clara. Lembranças de rituais, promessas esquecidas, seu avô, a linhagem e o que realmente estava em jogo. Ela percebeu que o pai havia feito um sacrifício, um acordo com forças antigas que deveriam ter sido esquecidas. E agora essas forças estavam voltando. O que se aproximava era mais terrível do que ela podia imaginar. Ela olhou novamente para o pai. Por que você fez isso? Sussurrou, o coração em pedaços. Porque eu não tinha escolha, ecoou uma voz. E para seu choque, Clara percebeu que não era a voz do pai, mas sim a de Storm, ressonando em sua mente, como um eco profundo. Você precisa decidir, Clara. Liberte-se ou será destruída. A revelação fez o chão tremer sob seus pés. Storm não era um simples touro. Ele era uma parte do pacto, um guardião de um segredo enterrado. Você está ligada ao meu destino, asseverou Clara perplexa. Storm balançou a cabeça, e a luz ao seu redor pulsou intensamente, como se estivesse tentando comunicar algo vital. E um instante depois, uma sombra apareceu entre os homens. Uma figura familiar, um rosto que ela reconhecia. Você pensou que eu estava fora da jogada, não é? Disse o homem de pele pálida, que antes estava com o grupo, atravessando os muros da fazenda, com um sorriso maquiavélico, o mesmo que havia segurado a arma. Você! Clara sentiu um golpe de raiva. O que você quer de mim? Só quero que você entenda seu lugar. O legado é uma bênção e uma maldição, e você tem o poder para mudar tudo ou para destruir tudo.
Nesse instante, a atmosfera explodiu em um redemoinho de luz e estrondos. Clara ficou sem palavras, presa entre o desejo de proteger Storm e a verdade devastadora que estava prestes a ser revelada. O que ela decidiria poderia mudar tudo, não apenas para ela, mas para toda a linhagem. O que mais seu pai escondera? E quem realmente era Storm? O turbilhão alçou o vento, e no auge do caos, Clara sentiu-se perdida. O que ela faria agora? A pressão da verdade pesava em seu peito, e ao olhar para Storm, percebeu que a escolha estava mais próxima do que nunca. Mas o que custaria fazer a decisão certa? Clara sentiu o peso da realidade esmagar seu peito, enquanto vira-e-mexes da cena diante dela. O legado é uma bênção e uma maldição. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Ela olhou para Storm, a luz ao seu redor pulsando, quase como se tentasse adverti-la de algo. Você não sabe o que está por vir, Clara, gritou um dos homens, assustado. O pânico era evidente em seus olhos quando ele recuou, como se estivesse fugindo de um fantasma. Mas a pergunta ardente em sua mente a consumia. Quem realmente era Storm e quais segredos seu pai escondia? Eu sou parte disso, não sou? Clara sussurrou, e Storm fez um movimento com a cabeça, um gesto que parecia encorajar suas palavras. O touro era seu guardião, mas agora ela percebeu que havia algo mais. Algo que não podia compreender completamente. Com um movimento abrupto, o homem de pele pálida avançou para ela. Chega de brincadeiras! O que você tem a ver com isso? Sua voz soou como o rangido de uma porta velha. Clara sentiu uma onda de raiva subir. O homem estava em sua frente, mas era como se ele achasse que ainda tinha controle. Ela não estava mais disposta a se sentir pequena. Claro que eu sei! Você e meu pai fizeram algo terrível! Gritou, e nesse momento, a luz de Storm se intensificou ainda mais. Um zumbido ressoou no ar, e o que estava a ponto de acontecer não era nada que ela pudesse imaginar. De repente, um clarão explodiu do corpo de Storm, e então tudo se tornou silêncio. A luz envolvia a fazenda, e Clara sentiu uma força puxá-la para frente, como uma maré forte. Os homens se afastaram com terror, e algo mudou no ar. Uma sensação nova, quase elétrica, envolveu o ambiente. Clara! A voz da avó soava distante, quase como um eco. Mas antes que pudesse processar o que a avó dizia, a realidade à sua volta começava a distorcer. De repente, Storm não era mais um touro. O que se revelou sob a luz brilhante era um ser imenso, com coloração prateada. As feições eram quase humanas, mas sua forma era uma fusão entre touro e homem, um guardião ancestral, emitindo uma aura de poder. Clara ficou boquiaberta, sem palavras. A imagem dela de Storm despedaçou-se sob a nova realidade. Você tem uma escolha, Clara. A voz ecoou na cabeça dela, uma mistura entre a de Storm e algo mais profundo. Você pode continuar o legado ou libertá-lo. O destino da sua linhagem está em suas mãos. O homem pálido olhava com desespero, agora compreendendo a magnitude do que estava diante dele. A conexão que Clara tinha com Storm não era apenas de carinho, mas de ancestralidade. Algo que a ligava a um poder oculto. Você está perdida, garota, ele gritou, mudando sua tática. O medo pesava nas palavras dele. Seu pai sabia. Ele fez um pacto que poderia destruir todos nós. Não manipule as forças que não pode entender. Mas nesse momento, uma explosão de energia cortou o ar, e a fazenda inteira pareceu tremer. As paredes pareciam querer ceder, e os animais começaram a uivar como se pressentissem o fim. O que você fez, Clara? Disse a avó, em um sussurro, a preocupação desenhada em seu rosto. Você não pode quebrar o que foi feito. O caos tomou conta. Clara olhou para Storm.
O que era uma simples amizade agora se tornara uma responsabilidade colossal. Onde antes havia um vínculo de proteção, agora havia um dilema devastador. O que o pai realmente fizera e o que isso significava para o futuro dela. Enquanto tudo se desmoronava, Storm se virou para ela. Clara sentiu um imenso poder ressoar dentro de si. Poder que poderia mudar tudo. "Eu não sei o que fazer", gritou, desesperada. Mas a resposta não viria imediatamente. O que estava em jogo agora ia além de qualquer coisa que ela havia imaginado. E enquanto as sombras dançavam ao seu redor, Clara percebeu que a linha entre salvá-los e condená-los estava mais tênue do que nunca. Ela estava no centro de uma tempestade, e o que isso significaria para todos, incluindo Storm, era desconhecido. O que aconteceria se eu não fizesse nada? A dúvida ecoava em sua mente, um peso sempre crescente. E assim, em meio ao despertar do poder, Clara se viu confrontada com uma escolha aterradora, sem saber que essa escolha moldaria o futuro, não apenas dela, mas de todos os que dependiam dela. O que era um vínculo de amor agora carregava a possibilidade de uma destruição inimaginável. E mesmo no meio da escuridão, Clara se perguntava quem ela realmente era. Clara sentiu o poder pulsante dentro de si, mas antes que pudesse compreender, uma explosão de luz a envolveu, transformando o campo em um espetáculo de cores. Ela, o homem de pele pálida, estava em choque, enquanto a força de Storm reverberava pelo ambiente, como se o próprio chão reclamasse seu espaço. "Eu não posso!" gritou Clara, mas a conexão com Storm a deixava em um estado de êxtase e medo. As memórias de sua avó, as advertências sobre o legado, tudo girava na sua mente. O que ela escolheria poderia mudar o destino de todos, mas sentia-se perdida, sem saber como agir. Então, no auge do caos, algo inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, e lutando contra a luz, uma figura despencou do céu, como uma sombra em queda livre. Clara mal teve tempo de reagir. Era sua mãe. Uma imagem dela apareceu em sua mente. Mas o que a garota viu agora era alguém marcado pelo tempo, com um olhar obcecado e uma determinação escaldante. Seu coração disparou. "Mãe?" "Clara!" disse a mulher, seu olhar revelando uma mistura de amor e de dor. "Você precisa entender. Tudo isso foi um plano para proteger você." As palavras deixaram Clara chocada. Proteger? Do quê? A cada segundo a cena se tornava mais intensa, e a presença de sua mãe era como um raio de luz em meio à tempestade. Seu pai. Ela hesitou, e a intensidade nas palavras não passava despercebida. "Ele não é quem você pensa. Ele se envolveu em um pacto obscuro e se tornou algo diferente. Ele voltou para terminar o que começou." Os homens ao redor arregalaram os olhos. "Isso é impossível", um deles gritou, seu rosto pálido como um mármore de medo. "Ele esqueceu a própria linhagem. O que você quer dizer com terminar?" "Isso mesmo", a mãe de Clara gritou, avançando, desafiando os homens com sua presença. Os antigos estavam certos. O que se aproxima não é apenas um legado, é uma maldição, e seu pai estava do lado errado. O silêncio ressoou. Clara olhou para Storm, que a observava. Uma ponte entre dois mundos. Você sabia de tudo isso? Mas a própria confiança de Storm agora parecia vacilar. "Não há uma linha clara entre o bem e o mal, Clara. O legado é complexo. A traição corre nas veias da família. O derramamento súbito de segredos a envolveu como uma tempestade." A mandíbula de Clara se contraiu, seu coração martelava forte. "O que há de errado com vocês? Como isso tudo pode estar acontecendo? Por que nunca me contaram?"
porque você é parte disso. Você é a chave, gritou sua mãe, exausta, mas determinada. Não podemos permitir que a história se repita. O ciclo precisa ser quebrado. E nesse momento, como se um botão tivesse sido acionado, a luz que emanava de Storm se intensificou, e Clara viu figuras do seu passado, ancestrais que observavam, como sombras dançantes na distância. Era como um filme que se desenrolava. A conexão estava mais viva do que nunca, e a culpa de sua herança a consumia. E se eu não fizer nada? Sussurrou Clara, o medo a aprisionando. Se tudo que eu tenho é uma escolha errada? A figura de sua mãe vacilou diante dela, a realidade mudando como areia entre os dedos. Se você não agir, o poder será usado contra nós. Eles possuem suas fraquezas, Clara. Uma onda de horror a tomou, e de repente, a imagem de seu pai cair, os olhos perdendo o brilho, voltou à sua mente. O que ela faria agora poderia reverter tudo ou afundá-los na escuridão. Clara sentia uma pressão crescente, como se o destino aguardasse sua decisão. Então, antes que pudesse processar, a fazenda tremeu, e uma fenda se abriu no chão, como se a terra estivesse dividindo dois mundos, e no instante em que a luz envolvia tudo, uma sombra conhecida emergiu de dentro da fenda. Era seu pai, mas não como ela o lembrava. Rosto pálido, olhos sombrios. Você não deveria ter voltado. O que você fez? Gritou. A voz além do normal, ecoando com uma raiva primitiva. E enquanto o horror se desdobrava perante seus olhos, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que ela faria agora? A resposta balançava no precipício, e o destino se desenrolou em suas mãos. Clara congelou, o mundo ao seu redor se despedaçando. A figura de seu pai, transformada em um ser sombrio, estava diante dela, e seu coração disparou. Você não deveria ter voltado. O que você fez? As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Os homens ao redor pareceram hesitar, mas um deles, o de pele pálida, reagiu. Isso não pode estar acontecendo. Ele olhou de um para o outro, gritando. Não pode ser verdade. A atmosfera estava tensa, quase elétrica. Você não sabe o que está fazendo, Clara. A mãe dela gritou, tentando chegar mais perto. A luz de Storm oscilava, pulsando como se estivesse esperando pela decisão dela. Clara sentia que a escolha estava ao alcance, mas uma tensão incontrolável a envolvia. Tudo parecia tão confuso. Então, o chão tremeu violentamente. Clara mal teve tempo de se equilibrar, e naquele momento as sombras ao redor começaram a se contorcer. Uma fenda se abriu de novo, e uma onda de vento gelado soprou, mostrando algo aterrador. Um ser colossal emergiu da escuridão. Sua essência era emaranhada, distorcida e cheia de raiva. Era como se o próprio passado decidisse se revelar. Quem somos nós para questionar o legado? A criatura rugiu, sua voz ecoando nas mentes de todos. O pânico se espalhou, e os rostos dos homens se tornaram máscaras de terror. Clara olhou, temendo pela própria vida. Seu pai fez um acordo, um pacto que não deve ser rompido. Não, ele não me disse isso, Clara gritou, confusa e desesperada. Mas a criatura continuou, a voz vibrando em sua mente. O poder que ele buscou é o que o corrompeu. Ela virou os olhos para seu pai, reparando que algo dentro dele parecia estar se contorcendo. Você não é você mesmo. O que aconteceu? Ao seu redor, tudo parecia ficar cada vez mais sombrio. A luz de Storm piscou, e como se pedisse uma resposta, os olhos do touro refletiram a verdade. Ele é,
parte do pacto. Storm ressoou em sua mente, e Clara quase podia sentir a energia pulsando. Ele fez algo para ganhar poder, mas isso vem com um custo. Um novo calor se espalhou pelo peito de Clara. "Libertem-no!" ela gritou, decidida a confrontar a verdade. Mas a criatura apenas riu, uma risada fria e amarga. "Libertar? Ele é escravo desse poder, assim como você pode vir a ser." E lá estava ela, no meio da tempestade, entre seu pai, sua mãe e aquela entidade. Um estalo cortou o ar, e de repente, um raio brilhante atravessou a escuridão, atingindo o chão bem a seus pés. Clara sentiu o calor com força, e um calor a envolveu, unindo a todos ao seu redor. Quando a luz finalmente diminuiu, um silêncio profundo se instalou. A criatura cerrou o olhar. "Agora a verdade se revela. Você pode quebrar o legado, mas o preço será mais alto do que imagina." Clara sentiu um nó na garganta, e uma onda de dúvida a invadiu. O que isso significava para ela, para Storm? Havia algo que ela ainda não sabia. De repente, um pensamento cortante atravessou sua mente. E se tudo isso fosse uma armadilha? Os homens olhavam, aterrorizados, e o pai estava imóvel, seu rosto coberto por uma sombra de arrependimento. O calor da verdade era quase insuportável. "Você não pode decidir por mim." Clara berrou, mas não havia certeza em sua voz. E enquanto a fenda no chão pulsava, a realidade começou a se fragmentar mais uma vez. Clara olhou para Storm, e algo dentro dela estremeceu. Era agora ou nunca. O que verdadeiramente estava em jogo? O que ela faria? A ideia de perder tudo a esmagou, e no meio do pesadelo, a única coisa que ela sabia era que a linha entre amor e dor estava mais tênue do que ela poderia imaginar. Um grito ecoou pelo ar, mas não era dela. Era uma revelação devastadora, algo profundo e escondido. O olhar de seu pai, embasbacado, fez seu coração tremer. O que mais ele tinha escondido? Assim, o tempo pareceu parar, e Clara entendeu que cada escolha que tomasse a levaria a um destino desconhecido, agora mais próximo e assustador do que nunca. Clara sentia seu coração disparar, enquanto a tensão no ar crescia. Olhou seu pai, a sombra que um dia foi sua força, agora uma presença opressora, cercada por um poder maligno. "O que você fez?" sussurrou, mas as palavras mal saíram de seus lábios. A fenda no chão pulsava, e o ser colossal continuava ali, entre eles. Uma ponte entre o passado e o futuro. Os homens hesitaram. O ar estava pesado, e a energia que emanava de Storm iluminava a noite como um farol. A criatura finalmente falou. "O legado é uma prisão e uma espada afiada, Clara. Você está em uma encruzilhada." "Não ouça essa criatura!" gritou sua mãe, agarrando o braço dela. "Ela quer que você escolha um lado, mas há sempre uma saída." O desespero na voz da mãe a cortou como uma lâmina. As palavras ecoaram, e Clara hesitou. Tudo estava confuso, a intensidade aumentava. Então, em um movimento inesperado, seu pai avançou, os olhos brilhando com uma fúria que antes ela não reconhecera. "Clara, você precisa entender. Eu fiz isso para proteger você." Ele parecia se transformar à medida que falava, como se tocasse um fio quebrado da própria essência. "Proteger? Você me abandonou." Clara sentiu a dor crescer, um nó na garganta. Os homens atrás dela começaram a murmurar entre si, confusos, o pânico tomando conta das expressões. "Ele não é o que você pensa!" Uma voz ecoou, e todos se viraram. Era um dos homens que antes estavam com seu pai. Porém, agora havia uma doçura nas palavras dele que a deixou perplexa. "Eu sei quem ele realmente é.
As palavras lançaram um novo feixe de luz na cena. O que você está dizendo? Clara retrucou, uma ansiedade crescente. O homem deu um passo à frente, quebrando o silêncio. Seu pai nunca desfez o pacto. Ele expirou fundo, os olhos cheios de uma tristeza profunda. E não apenas isso. Ele o solidificou ao me trair. Clara, o que está acontecendo aqui é muito maior do que todos nós. Um peso desabou sobre ela, e em um momento de clareza aterrorizante, percebeu o que ele queria dizer. Você traiu meu pai? A pergunta saiu de sua boca como um grito sufocado. Eu fui forçado, você não entende. Ele queria um poder que não podia controlar. O homem respondeu, seus olhos marejados. E quer saber? Ele não é seu pai biológico. Clara sentiu o mundo girar. As palavras saltaram como uma centelha, acendendo uma fogueira de revelações. O quê? O chão parecia desmoronar sob seus pés. O homem continuou, a voz agora cheia de uma emoção quase sombria. O verdadeiro pacto não era apenas entre ele e a verdadeira natureza de Storm, mas entre você e toda a linhagem. Uma onda de negação a invadiu. Clara olhou para Storm, que agora a observava com uma intensidade como se soubesse de tudo. O que era real? O que era ilusão? Você está mentindo! Isso não pode ser! O desespero subia como água em uma enchente. É a verdade, e agora você precisa decidir, Clara. O homem estava agora em um fervor, quase implorando. Se você quebrar o ciclo, terá que aceitar os riscos e talvez se despedaçar como todos nós. A criatura colossal rugiu. O seu destino já está traçado. Venha, Clara, enfrente sua verdade, ou você sucumbirá ao que não pode mudar. O calor envolveu Clara em um abraço feroz, e quando a fenda no chão começou a girar, ela entendeu que nessa busca pela verdade não havia um caminho claro. E no centro de todo o caos nascia uma nova revelação. O que mais havia escondido? Clara lutava para dar sentido à nova realidade, e enquanto a tensão no ar explodia, o poder da escolha se espalhava diante dela, como uma sombra. A pergunta a consumia. Quem ela realmente era? E que maravilhosa, dolorosa mentira estava prestes a se revelar. Clara sentiu seu coração disparar enquanto a tensão aumentava. Ela olhou para o pai, a figura uma vez forte agora atormentada, e para a criatura colossal que parecia absorver toda a treva que o cercava. O espaço estava escuro, e a luz de Storm tremulava, lutando contra a escuridão que ameaçava engoli-los. Por que você fez isso? Ela gritou, a voz quebrando com a emoção. Mas as palavras se perderam no caos. Ninguém parecia entender o que estava acontecendo. A linha entre o bem e o mal se tornava borrada, enquanto a verdade se revelava como um labirinto. Cada um deles escondia segredos que podiam desmoronar tudo. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, uma onda de clareza assolou Clara. A linhagem não é apenas sobre o que vocês fizeram. Ela estava começando a ver as peças se unirem. É sobre quem eu sou, sobre o que está escrito em meu sangue. O que você pretende fazer? A criatura rugiu, sua voz vibrando. Você é parte deste legado, uma exceção aos acordos que foram feitos. Você poderia também ser o fim dele. Não, Clara exclamou. Eu não serei o fim. Eu sou o começo. O peso dessas palavras preencheu a atmosfera, e a luz a envolveu como uma armadura, pulsando nas veias dela. Mas antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Uma fissura irrompeu sob seus pés, fazendo o chão tremer. Clara e todos à sua volta se desequilibraram. Um tremor violento prevaleceu, e a fenda se alargou, revelando um abismo que parecia ser a própria escuridão. "Cuidado!" gritou a mãe, e todos se afastaram, mas era tarde demais. Dali subiu uma sombra densa,
como se o próprio passado estivesse emergindo para consumi-los. E no meio desse turbilhão de caos, Clara viu. Não, não pode ser! Sua voz mal saiu. Das sombras, uma figura conhecida começou a se formar. Era a imagem de sua avó, mas não era a mesma mulher que ela conheceu. Seu rosto era sombrio, marcado pela dor e pela tristeza. Clara. Ela soou quase como um sussurro perdido. Sinto muito. Este ciclo precisa ser quebrado, mas o custo será alto. Avó? O espanto em sua voz era palpável. O que você está fazendo aqui? Eu venho para te alertar. Você não é a única a ser escolhida. Existe outra camada nesse legado, e aquele a quem você conhece como seu pai não é quem você pensa. Uau! As palavras dela explodiram na mente de Clara, como um quebra-cabeça emaranhado, entrelaçando-se com a confusão crescente. Pare! O pai de Clara, grotesco sob o olhar sombrio da criatura, gritou com desespero. Era um chamado para que parassem de expor segredos, mas já era tarde. A sombra cresceu, parecendo engolir a fazenda inteira. Ele não é seu pai biológico. Até mesmo o pacto que ele fez foi uma ilusão, Clara. A avó continuou, as palavras como facas. Ele não só traiu a si mesmo, mas a sua verdadeira linhagem. Frases cortantes preencheram a mente de Clara. A dor da traição, a insegurança das palavras da avó e a revelação do profundo embaraço em sua vida. O que você está dizendo? Clara gritou, sua voz tremendo, mas essa apenas provocou o riso da criatura que dominava a cena. Você ainda não entende? A voz ecoou, misturando-se à confusão crescente. Essa ligação com Storm é muito mais real e poderosa do que você pode imaginar. Você é o elo que une mundos que não deveriam existir juntos. E então, a criatura olhou para o corpo de Storm, a energia intensificando-se à medida que ela falava. Não, não, isso não pode ser. O grito de Clara foi um misto de desespero e raiva. Era como se uma torrente de novos sentimentos e revelações a invadisse, desnudando tudo o que ela achava que sabia. O mundo balançou, a fenda se alargando como se quisesse engoli-los, e a sombra crescia, envolvendo o pai, a avó, a criatura e Storm em um turbilhão de energia insuportável. O que se formava agora era uma escolha, um dilema que Clara nunca havia esperado enfrentar. Vocês não são reais, ela gritou, sentindo as paredes da sua realidade desmoronarem. Era insuportável, e no fundo, uma faísca de esperança ainda ardia. Que tipo de escolha eu tenho? Que tipo de legados estão sendo revelados aqui? O que você escolher agora mudará tudo para sempre, a sombra proferiu. E em uma explosão de luz, tudo ao redor dela tornou-se uma confusão de escuridão e brilho. E enquanto Clara se preparava para a luta final, uma única pergunta ressoou em seu coração. Quem eu realmente sou e o que isso significa para o futuro? Num último lampejo, o chão se abriu ainda mais, e ela se viu a ponto de se perder naquele abismo de segredos. Clara percebeu que a resposta estava tão próxima, mas também tão distante quanto o brilho tênue da lâmpada que iluminava seu caminho. O que viria a seguir era um mistério além de sua compreensão. Clara sentiu o coração disparar enquanto a sombra colossal se aproximava. A criatura era uma visão apocalíptica, mas no fundo, Clara sabia que o verdadeiro poder estava dentro dela. Uma energia vibrante a atravessou. Eu não vou deixar que meu destino seja decidido por você, gritou, a voz ecoando com uma determinação que ela não sabia que possuía. O chão tremeu sob seus pés, e a fenda sob ela começou a se fechar lentamente.
A sombra hesitou, como se fosse empurrada para trás por uma onda de luz que emanava de Clara. Libere-o, Clara. Ele é a chave, a avó disse, sua voz quebrada, mas cheia de fervor. Clara olhou para Storm, que estava por perto, brilhando sob o luar. Era o momento certo. O que ele representava não era apenas um touro, mas um guardião de seu legado. Você nunca vai me controlar, gritou, e em um impulso de coragem, Clara estendia as mãos, canalizando toda a luz que sentia. Era a força de suas memórias, de sua história, e uma onda de calor tomou conta do ambiente. A sombra retrocedeu, resistindo ao impacto daquela energia. Os homens que antes riam estavam agora em pânico, recuando, observando a cena com horror. Mas a confusão rapidamente se transformou em espera. Clara poderia sentir a tensão no ar. Estavam prontos para atacar. Mas um medo profundo os mantinha paralisados. Então, uma explosão de luz se formou atrás dela. Clara virou-se e viu sua mãe, firme e determinada, emergindo da escuridão. Clara, use tudo o que aprendemos sobre o amor, sobre a perda. É o que nos torna fortes. Juntas, Clara gritou, e as duas uniram suas energias. A luz que emanava dela se solidificou, criando um escudo ao seu redor, pulsando como um coração robusto. Vamos quebrar o ciclo! E de uma só vez direcionaram sua força contra a sombra que ameaçava suas existências. A criatura rosnou em protesto, lutando contra a força combinada. Mas Clara e sua mãe eram inabaláveis. Um clarão luminoso irrompeu, ecoando em força e sabedoria. A sombra apenas relutou, e em um último rugido começou a se desfazer, como vapor sob um sol quente. Cada pedaço de escuridão que se dissipava trazia um alívio ao coração de Clara. Em um último gesto, Storm deu um passo à frente, e a fenda no chão se fechou completamente, levando consigo os ecos das velhas mágoas. Clara respirou fundo, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Ela estava livre. O pai de Clara, agora completamente derrotado, se dissolveu em uma luz suave, revelando a verdade que sempre estivera oculto. Desculpe, Clara, sussurrou antes de se esvair, deixando apenas um eco de arrependimento. A dor do abandono ainda estava ali, mas agora tinha um novo significado, uma chance de começar de novo. Estamos livres, Clara murmurou, olhando para Storm e sua mãe. A sombra tinha sido derrotada, mas a viagem dela não acabara ali. Clara sabia que o legado ainda vivia. O que ela faria a seguir? O que mais estava por vir? Enquanto a determinação se estabelecia dentro dela, a luz do amanhecer começou a surgir no horizonte. Clara percebeu que não era apenas a luz de um novo dia, mas um novo começo, um futuro repleto de perguntas e possibilidades. Juntas podemos enfrentar o mundo, a mãe disse, e Clara sentiu, o peso do passado começando a se dissipar. E quem sabe descobrir o que mais podemos fazer. O coração de Clara estava cheio de esperança, e ao lado de Storm, sabia que não estava sozinha. O futuro a aguardava, cheio de mistérios a serem desvendados. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e incentivar a criação de mais conteúdos incríveis. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Vamos compartilhar essa história. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.